Boa tarde, Sandra Regina Tonarelli Rodrigues. Eu, Maria Lúcia Mendes de Carvalho, agradeço muito você estar concedendo essa entrevista hoje, que é dia 11 de abril de 2019, para nós aqui no Centro de Memória da Educação Profissional e Tecnológica do Centro Paula Souza, principalmente nesse ano que nós vamos comemorar o cinquentenário da nossa instituição. Com orgulho, né? Para nós é muito importante a sua entrevista, porque você passou por vários departamentos na nossa instituição, né? Está aqui muitos anos e eu tenho certeza que essa nossa conversa hoje vai contribuir para pesquisas, tanto para o departamento de pós-graduação, né, para o nosso grupo de estudos e pesquisas em memória e história da educação profissional. Então eu gostaria de lhe perguntar, assim, pedir que você contasse um pouco da sua história de vida, onde você nasceu, que cursos você fez, né, qual foi a sua formação, se você teve formação técnica, né, além do nível superior, como é que foi esse processo de formação e também os departamentos pelos quais você passou aqui na instituição. Então, Maria Luciana, eu fico muito feliz de estar aqui hoje, né, representando a instituição, né, e colocando um pouco do conhecimento que eu sei, né, das coisas que eu fiz e da minha vivência, né, profissional e pessoal. Bom, eu nasci numa família humilde, né, de classe média baixa, composta por 4 pessoas, meu pai italiano, não falava português, e minha mãe batalhadora. Nasci em 2 de agosto de 63, em São Paulo, né, na maternidade de São Paulo. Sou paulista e paulistana. Eu fiz ensino médio numa escola particular, com bolsa, né, no Madre Mazzarella, uma escola de freira. Eu fiz patologia clínica, me formei em patologia clínica. Trabalhei em 4 hospitais, clínicas também, né, fazia exames de laboratório, né. E na época, no começo foi até feliz, foi legal, gostoso, só que é uma vida muito difícil, né? Você vê todo dia gente morrendo, né? É complicado, a família, triste, e eu trazia isso para casa e minha mãe me viu, né, triste também. E aí ela quis mudar a minha vida, sem me perguntar. Aí o Centro Paula Souza abriu em 83 inscrição pro concurso público e minha mãe veio fazer inscrição por mim, né? Tanto que faltou documento, né? Aí na época deixaram minha mãe até trazer depois. Que ano foi isso? Foi em 83. E para oficial administrativo. Na época foram 1.500 candidatos. Tinha a prova de datilografia, tinha a redação e tinha uma prova teste. E depois a entrevista, se passasse. Eu não sabia datilografar. Aí minha mãe, como era secretária, né, foi secretária, ela me ensinou em uma semana a datilografia, né, então, e aqui teve um texto enorme para datilografar, e só que eu consegui, dentro do tempo, fazer a parte, né, contento. E a redação, que era super difícil, mas também deu certo. De 9 candidatos, eu passei em 7º, né? Aí logo fui chamada para entrevista e na entrevista já me indicaram para trabalhar no Recursos Humanos como oficial administrativo. E de lá eu fui chefe de seção, diretora de Recursos Humanos, trabalhei no Recursos Humanos por 7 anos. Depois de lá tive a oportunidade de trabalhar na assessoria de planejamento e organização, que era uma assessoria nova, que o chefe foi o professor César Silva, né, que foi o nosso vice-superintendente. E trabalhei por 7 anos também, e com ele numa consultoria. E nessa época quem era o superintendente? Foi o José Rui Ribeiro, né? Na época, quando eu entrei era o José Rui Ribeiro, depois foi o professor Elias Orani. Passei por vários superintendentes, né? Mas teve o professor Kazu Watanabe, né? Então, acho que nessa época foram eles. Tinha a dona Marinha, que era a chefe de gabinete do professor Elias, eu lembro muito dela, né, na época do Recursos Humanos. E na assessoria de planejamento eu pude trabalhar em todas as áreas, assim, como fazia consultoria, né, era um tipo de uma consultoria. E a gente fazia um mapeamento de toda a estrutura do Paula Souza e trabalhos, né, como é que eram feitos.
Então, para mim foi muito bom, porque eu conheci todas as áreas ao mesmo tempo, né? E o contato, né, que a gente foi melhorando mais, né, o contato entre as áreas. Você está no álbum fotográfico quando o Centro Paula Souza fez 15 anos. Então, nesse período, você estava no RH. No RH. No RH. Eu estava no RH, era muito novinha, né? Aquele óculos bem... E estava o Zé Rui Ribeiro. Certo. Né? Nossa, e foi muito bom aquele dia, assim. Estava muito feliz, né? Participei de dos 15 anos, dos 25, dos 20, né? Até hoje, né? 50 anos. Então, é muito feliz. E da assessoria de planejamento, eu fui para o vestibulinho, né? Aí me chamaram para trabalhar no vestibulinho. Fiquei trabalhando lá por 7 anos. Comecei como operacional, né? Na época era o Valdir Pandolfi, o chefe. E aí ele saiu. No que saiu, eu entrei como diretora de vestibulinho. Né? Foram 7 anos árduos, porque era só eu e uma secretária. Não existia equipe de trabalho. E não era fácil. E qual era o seu trabalho no vestibulinho? Era coordenar todo o processo de vestibulinho, desde elaboração de prova, montagem de banca, acompanhamento de banca, editoração de prova, tudo que era parte de vestibulinho, contratação. Na época a gente contratava carro blindado para levar as provas de vestibulinho, né? Então acompanhava o carro blindado, ia nos locais para ver sala, tamanho de sala, né? Se comportava ou não a quantidade de alunos. E esse trabalho dele, porque hoje nós temos vários softwares, né? O acesso à informática, tudo facilitou, né? Os programas que a gente tem hoje. Mas na época que você era diretora, isso que eu ia falar, como é que era esse trabalho de diagramação, já que as nossas provas são ilustradas, né? Então, na época a prova não era rodada fora, era rodada aqui na gráfica do Paula Souza. E, nossa, era muito difícil, porque não tinha imagem boa, era só preto e branco, então tinha que fazer assim, um bem bolado para ter as imagens, né, melhores. Então a gente fazia uma imagem um pouquinho mais clara, mas dava certo. Depois disso a gente começou a trabalhar, no centro de informática tinha a copiadora da Xerox, e a prova também era feita nessa copiadora da Xerox. Então era mais fácil ainda, né, porque aí tinha a tonalidade de tom, né, os tons de cinza. Mas isso que ano? Isso em 2007. Já bem mais pra frente. 2007. Né? Mas assim, a base era o Word. Eu não sabia fechar arquivo para gráfica. Eu fui aprendendo a imprensa oficial. Quando já a gente contratava a imprensa oficial, porque o volume era muito maior, não dava para imprimir aqui. Então a gente contratava a imprensa oficial. E lá eles me deram uma capacitação de como eu tinha que preparar e fechar um arquivo, né, em PDF. Depois eu aprendi em design, por conta da imprensa oficial. CorelDRAW. A gente fazia a prova no CorelDRAW, e as imagens também eram tratadas em Photoshop, tudo aprendi lá na imprensa oficial. E apliquei para cá. Então, tudo que eu sei hoje, eu devo à imprensa oficial e o trabalho que eu faço aqui, que eu vou aprimorando cada vez mais, né? Que a gente muda muito, né? Sim. Agora eu sei design, sei CorelDRAW, sei Photoshop, tudo que é edição gráfica eu entendo. Bom, então você estava contando que você teve formação técnica, né? Entrou aqui na Paula Souza na área... Quando entrei no Paula Souza eu não tinha universidade, não tinha faculdade. Aí eu fui, por exemplo, como eu trabalhei em recursos humanos, eu não sabia datilografar. Aí eu tinha que datilografar muitos contratos. Nossa, eram muitos contratos mesmo, né? E aí eu tive que fazer um curso de datilografia, fiz no Senac, que era mais perto. Na verdade eu queria fazer assim, um curso tudo perto do serviço, que eu saía para não perder tempo, eu não queria perder tempo. Então era sair do serviço, já fazia o curso, né? Então o Senac aqui na frente, né, eu me formei, tenho, né, o certificado, e logo em seguida eu fiz administração, porque como eu trabalhava na área administrativa, eu queria ter o conhecimento de termos técnicos, né, que eu não sabia. Como eu vinha da área da saúde, então, né, aí eu fiz a Universidade de Santana, que também é aqui perto. E que ano foi que você fez isso? 2007. Não, a faculdade. Foi em... não me lembro. Eu esqueci. Falei que eu esqueci. Departamento pessoal... Aqui. Foi 84, 88. Verdade.
Foi 84, 80, verdade, porque eu entrei em 83, logo em seguida foi 83 mesmo. Então você estava no departamento pessoal. Pessoal. Daí quando você mudou para assessoria de planejamento, que tipo de trabalho você desenvolvia lá? Nossa, eu fazia todos os formulários formulários, como é que eu posso falar? Sabe, eu não sei um termo técnico, eu não lembro mais assim, mas era formulário Você vai cortar essa parte, né? Não? Não, mas basta saber que você fazia os formulários. Não, eu fazia formulários, eu fazia para instrução dos setores, como se escrevia uma carta, como se escrevia um ofício, como se escrevia um memorando, a gente fazia fluxograma de trabalho, muitos formulários que hoje é usado, por exemplo, solicitação de compras, foram feitos naquela época que eu trabalhava na PO. E a primeira identidade visual, do Centro Paula Souza, aquelas barrinhas, foi na sua época? Não, eu já na minha época quando eu entrei. Quando você entrou já quando tinha? Eu entrei já tinha, depois virou o T. Isso. Aí foi também na minha... O T acho que já foi em torno de 96, 97, né? Por aí. Já na gestão, será que do Marcos Monteiro? Porque veio o Luiz, depois o Marcos Monteiro. É verdade. Não, o T não, um pouco antes. O Marcos Monteiro foi aquele CETEPs. Foi um CETEPs, mas aí tinha o T. Mas era o T no meio, não era? Isso. Então, esse T que eu tô falando era o que ele vinha na frente. Tudo muda, mas era um T na frente. Era azul, uma não, esse já era vermelho e preto. É isso mesmo. Porque eu entrei em 2000 e já era esse T. Daí depois é que ele foi sendo alterado até que o ano passado ficou CPS. CPS, né? ficou mais fácil de falar. Ficou mais fácil e também a visualização ficou melhor, né? Então, depois dessa fase, que você ficou quantos anos lá na assessoria? 7 anos. 7 anos no RH, 7 anos na assessoria. E depois dela eu fui para o vestibulinho. E foi decisão sua? Foi convite? O que aconteceu? Vestibulinho foi convite. Tá. Faltou funcionário, né, na época, e aí o diretor do vestibulinho me chamou para compor a equipe, né? Eu não sabia absolutamente nada, mas eu tinha conhecimento de fluxograma. O que eu fazia? O chefe falava no telefone e eu fazia tudo em forma de fluxograma. Então eu aprendi o trabalho fazendo fluxograma. Mas esse fluxograma certamente você deve ter aprendido nessa na assessoria de planejamento. Né? Exatamente. E na faculdade, né? Porque isso, sim. Então, mas, né, esse traquejo, né? Foi aí que eu consegui assumir algumas atividades e eu comecei a pegar a frente dos trabalhos. Aí o chefe saiu e eu entrei no lugar dele. Aí tinha, né, tinha banca, examinadora, tinha entrevista com o pessoal das escolas. E você ficou quantos anos? 7 anos. 7 anos também no vestibulinho? Quer dizer, você entrou em 83 no departamento pessoal. Fiquei 7 anos. E em 1890 foi para assessoria de planejamento. E depois ficou até 97 no vestibulinho. Isso. E do vestibulinho, você foi então em 2004 para onde? Então, no vestibulinho eu fui para coordenadoria financeira, né? Eu fui trabalhar na coordenadoria financeira. Fui convidada para sair, né, na época, porque na verdade assim, o que eles queriam? Queriam contratar uma empresa para fazer toda essa parte de vestibulinho. E não deu tempo de fazer. Né? Então esse um ano que eu fiquei fora seria o ano de preparação para o próximo vestibulinho, né? Então eu não teria tanta problema se eu não estivesse lá, né? E aí eu fui trabalhar na coordenadoria financeira e lá eu fiz toda a parte de coleta de documentos e transformado em livros. Então eu fazia editoração de todas as instruções de documentos. Então eu deixei essa parte, né, organizada, as instruções. Quer dizer, é muito interessante que você também trabalha com otimização de arquivos, né? Porque no fundo quando você está sistematizando,
você está contribuindo para o acesso, é verdade, mais fácil aos documentos, né? É a área administrativa, é a área de design, né? As duas juntas, né? É um serviço gostoso. Nessa coordenação você ficou de 2004 até que ano? Um ano. Até 2005? Por aí, 2005. Aí voltei pro vestibulinho, aí foi a convite de novo. Tá. Né, não conseguiram gente e nem fazer a contratação da empresa, né? Aí me chamaram para fazer o trabalho com o professor Cacuite, Nelson Cacuite. Daí a equipe já era um pouco maior. Aí só tinha eu e ele. Depois que começou a integrar mais gente na equipe. É porque eu lembro que o Armando, que hoje depois era secretário é o nosso chefe de gabinete, né? Era secretário do Cacuite. Ele entrou como estagiário, depois virou secretário e aí ele veio trabalhar com a gente. Então depois desse, e por quantos anos você ficou no vestibulinho? Aí foi 2000 Uns 2 anos. 2 anos. Acho que foram 2 anos. E daí em 2007 você... Eu fui a primeira pessoa a introduzir leitura ótica no Paula Souza. Como é que foi isso? Eu lembro que no vestibulinho tinha eu contratava, né, gráficas para fazer a prova. E um desses gráficos veio falar para mim por que eu não usava uma leitura ótica. Eu nem sabia o que era leitura ótica na época, nem imaginava. Aí ele me mostrou um equipamento de leitura ótica e ele falou, você pode alugar. Eu falei, legal, então vamos ver. Aí aluguei, só que na época eu coloquei o vestibulinho na Prodesp. Então a gente fazia leitura ótica na Prodesp. Foi aí que começou todo o trabalho de leitura ótica no Paula Souza. Isso que ano? 2007? Não, foi antes, isso daí foi antes. Foi em 2005, 2006. É interessante. Agora em 2006 já tinha leitura ótica e a gente não sabia. E aí a FATEC foi junto. Aí ela veio no pacote junto com esse trabalho, a gente fez, né, os dois juntos, assim, a leitura ótica para os dois sistemas. Os vestibulinhos, eles são feitos na mesma época? Não, os vestibulares? Vestibular, sempre o vestibulinho é antes do vestibular, né? Tá. Então, a gente sempre, né, a gente tinha um contato bom na época. Mas você também faz o vestibular, você também era só da CETEC? Só da CETEC. Só da CETEC. Só da CETEC. Tá. Mas a gente tinha relação, tinha que fazer a relação com a FATEC para não bater as datas, para contratar as mesmas equipes, as mesmas empresas, para baratear o custo. E por que você saiu do vestibulinho? Eu saí do vestibulinho para participar do programa Telecurso Tec, EAD, entrar na área de EAD, né, que é uma coisa que eu queria trabalhar na CETEC também, né, se bem que o vestibulinho era da CETEC, e eu queria trabalhar com a equipe da CETEC. Então eu falei com o professor Almério, ele me aceitou, e aí ele falou, não, você vai trabalhar com o Telecurso Tec, em 2006. E o que te motivou a querer vir trabalhar com a CETEC, na CETEC? O trabalho, porque assim, não é estático, não é parado. Né? Não tem rotina. Não tem rotina nenhuma. E assim, é muito variado. Então, ao mesmo tempo que você mexe com prova, você tem uma leitura, você lida com aluno, né? Tem uma apresentação. É um trabalho diferente, é um trabalho gostoso. Os professores também, né? A gente aprende muito, né? É uma troca, uma sinergia muito boa. Agora, quando você veio para a CETEC, foi que você começou os cursos de especialização? Ou foi antes? Não. Foi... A faculdade... Não, foi quando eu vim para a CETEC. Porque assim, quando eu entrei no Paula Souza, eu não sabia nada, era da área da saúde, não sabia nada de administração. Fiz um curso de administração. Quando eu desci para a CETEC é pedagógico, eu não conhecia nada de termos pedagógicos. Aí eu tive que me aprimorar, fiz pedagogia. Então, com ênfase em supervisão. Me formei em 81. Depois disso, quando eu entrei em AD, também não sabia nada. Só que aí o Centro Paula Souza ofereceu para quem era da área, né, quem queria, um curso de formação de orientadores de aprendizagem em EAD. Então, para conhecer como é que funciona todo o processo de ensino à distância. Então, para mim, eu fiz esse curso. Em que ano foi? Esse curso foi em 2010. 2010. E depois você continuou fazendo outros cursos? Aí voltei, então, aí eu saí dessa área, né,
da CETEC, assim, como um todo, né? A gente ficava num cantinho, além do telecurso, a gente fazia também trabalhos, né, para os professores, né, o ambiente, né, integrador. Aí eu saí desse ambiente para trabalhar na EAD, já com EAD. E na EAD eu tive que me aprimorar em fazer editoração gráfica, porque aí a gente já fazia manuais, já fazia vídeos, né, toda essa parte de desenhinhos, né, então eu tive que me aprimorar nessa área. E eu fiz, para saber como trabalhar com projeto, porque a gente trabalha com muitos projetos, eu fiz o MBA que o Centro Paulo Souza também ofereceu, né, em gestão de projetos. E em seguida, né, para não sair da área de EAD, eu fiz gestão de implementação de projetos em EAD. E todos eles estão ligados às suas atividades atuais? Todos. Na minha vida até. Porque eu levo isso, as minhas filhas sabem editorar por minha causa, só olhando, eu trabalhando, sabe, eu trabalho assim, elas ficam olhando, elas fazem os trabalhos delas. Então para mim é muito bom, assim, eu levo o meu trabalho para a minha vida e minha vida para o meu trabalho. Eu gosto muito do que eu faço. Até eu fico imaginando isso, porque fazer esses cursos de especialização, considerando o trabalho que a gente tem aqui, né, o volume de trabalho, quer dizer, você só trabalha. Eu só trabalho. Né? E mais agora, né, que agora que o EAD está crescendo, então o trabalho a exigência é outra também, né? Aí a exigência de perfeição, de chamar o aluno, então tem que ser muito criativo, a criatividade tem que... Quantos alunos a gente tem no IAD, você tem ideia? Bem mais de 8 mil. Poxa. Bem mais de 8 mil. É muito aluno. É a maior escola do Paulo Souza. E quantos cursos tem? Hoje nós temos 6 cursos. 7 cursos. Administração, comércio e secretariado, informática, turismo e... informática, turismo, eletrônica, sistemas de energia renovável, eu acho que é isso. E eles continuam com orientações locais, como era no início, em 2007? Porque tem uma estrutura, né? A EAD tem estrutura, então a escola tem um orientador, ela tem aulas que são semipresenciais, cursos que são semipresenciais, com aulas aos sábados, com o orientador, né? E tem a aula livre, que é por aluno, o aluno que vai, né, é por conta do aluno, e tem o online, que é com um tutor, à distância. E são quantos tutores, mais ou menos, hoje? Não sei te falar, mas são muitos. Não sei te falar assim. E o curso é São Paulo ou abrange as escolas técnicas? Então, mas só o estado de São Paulo ou tem parceria com outros estados? Só o estado de São Paulo. É por conta dos contratos, né? Não, nós tivemos em Minas Gerais, teve em 2000, não me lembro a data, mas teve um ano em Minas Gerais e outro em Goiás. Foi legal, trabalhoso, mas foi legal. Porque é uma experiência para compartilhar, né? Assim, e vocês têm um retorno assim, dessas pessoas? Tem algum canal que avalie isso? Tem o Facebook, tem o Instagram, tem os próprios Fale Conosco, né, que aí os ex-alunos, os alunos mandam foto, falam do trabalho, por exemplo, tem aluno que tem, o pai tinha um comércio e ele melhorou o comércio e agora eles estão super bem, tem aluno que fala que pelo curso ele conseguiu um emprego bom, tem bastante retorno. Assim, então é bem gratificante, né? É gratificante. Eles fazendo prova, sabendo que naquela prova está um sonho da vida deles. Né? Tem o EJA EAD, tem o EJA EAD, então são 8 cursos. Tem o EJA EAD, que é um curso para mim fabuloso, né? Porque você vê que realmente muda a personalidade, muda o comportamento, muda a vida. E a faixa etária, você tem ideia a faixa etária do pessoal que faz esse tipo de curso? A faixa etária acho que a média é 23 anos, 24. Mas tem gente de 60, 70, tem gente de 18, 16. Como nos nossos cursos presenciais, eu lembro quando eu dava aula no técnico em nutrição e dietética, que nós tínhamos senhoras com 50 anos que resolviam voltar para o mercado de trabalho
E daí faziam curso porque sentiam necessidade aonde trabalhavam, né? Então, agora tem os cursos também MOOC, que para mim era coisa, é novidade, né? Agora não é mais, mas na época era novidade. São cursinhos rápidos, né, para o aluno aprender rápido, para tirar o certificado e para conseguir um trabalho. Né? E isso da CUIAD também? Também. Nossa, aí tem muitos alunos, muita procura. Esses cursos MOOCs, como são rápidos e o aluno tem pressa de certificado. E tem muitos cursos? São 8 cursos. Tem 8 cursos. E a formação pedagógica em EAD também está lá nesse MOOC, é rapidinho. E a carga horária? É de 30 horas, 40 horas. Acho bem interessante. Eu já fiz curso no Arquivo do Estado de São Paulo, com Moodle, né? Ah, então. E é bem trabalhoso, né? Assim, são 60 horas, mas você trabalha 120, né? Por causa das leituras, mas é gratificante, sim, para quem precisa dessa formação mesmo, porque você está com o especialista ali, né? E você acaba adquirindo informação que você precisa, né? Conhecimento. Né? Olha, Sandra, a gente tem um estúdio, só quero falar porque, né? Hoje a gente tem um estúdio, não é grande, mas é um estúdio. Nós temos aulas ao vivo, né? Então a gente, lá no estúdio, o professor dá aula e aparece já no YouTube, o aluno já entra no YouTube, já conversa com o professor, ele responde no mesmo horário, na mesma hora. Então assim, com pouco recurso a gente já faz muita coisa, né? Então a gente aprende muito trabalhando assim na EAD, né? Que leva realmente para a vida e leva a gente a ter muita criatividade. E isso é bom. Dá para perceber assim que a sua formação, né? Na área administrativa e nessa área de design casou, principalmente nesse departamento agora, né? Casou. E nossa, adoro o que eu faço. Adoro, demonstro isso. Sou viciada em EAD, faço curso em EAD, minhas filhas fazem curso em EAD, né? Além dos cursos delas, né? Então, quantas filhas você tem? Tenho 2. Uma está fazendo medicina, graças a Deus, né? E a outra está estudando para fazer medicina. Está fazendo cursinho agora para entrar na medicina. E é isso. Sandra, muito obrigada. Eu vou transcrever essa entrevista, vou passar para você. Desculpa assim, porque ser entrevistada, trabalhar em AD é uma coisa, né? Ser entrevistada é outra. Não, mas eu estou muito feliz. Essas informações são valiosas para nós que trabalhamos com história da educação profissional, né? E principalmente para ficar para a história, quem são as pessoas que aqui trabalham, né? O que nós fazemos? Como é que o funcionário vai evoluindo dentro da instituição, né? Então, essa é a nossa função, né, de contribuir, e até porque as nossas atividades, né, mesmo quando elas são administrativas, né, assim, elas são fundamentais para a dinâmica da educação, né, como apoio, porque nós somos da CETEC apoio na formação continuada de professores, né? Você, eu. Então eu quero agradecer muito você ter nos concedido essa entrevista. Ai, que bom. Gostei. Se eu puder ajudar em alguma coisa, né? Tô aqui. Obrigada. Obrigada.